Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez é o Fiat Mobi Tracking 2026, inclusive atendendo alguns pedidos de vocês, e a gente resolveu trazer esse subcompacto para testar naqueles mínimos detalhes como a gente sempre faz aqui no canal de Autos. Esse aqui é o teste de consumo, então a gente vai rodar um trecho 100% de cidade. O carro está abastecido com gasolina, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro e é basicamente isso, né? A gente vai dirigindo de forma tranquila, mas o carro não tem um modo eco ou start-stop, por exemplo. E ele é curtinho, né? Como eu chego rápido aqui na traseira, né? E lógico que lá no final do percurso a gente compara então a nossa média com aquela informada pelo Inmetro. Vamos começar nosso teste de consumo. Estou resetando aqui agora o nosso trip único de consumo, né? Bem que poderia ter mais de um, convenhamos. Estamos aqui no local das autoescolas, então o que mais tem aqui é Mobi. Estamos sendo apenas mais um dessa vez. Pessoal, eu quero ressaltar o seguinte: esse carro ele não tem modos de condução, até porque ele é manual, tá? Então você não consegue mexer em muitos parâmetros assim. Que o principal que você mexe nos modos de condução é a relação do câmbio, né? Vamos falar sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui o motor 1.0 Firefly, aquele flex aspirado de 3 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina. Já o torque 10,7 no etanol e somente 10 na gasolina. E estamos aqui com gasolina, então vocês podem considerar os números mais baixos. E junto com esse motor está associada sempre a transmissão manual de 5 marchas. Acho até que já poderia ter 6 velocidades, como alguns carros. Exemplo, o Onix 1.0 manual, que não tem nome específico, né? Os carros estão perdendo esses nomes de versão. Ele tem 6 marchas, tudo bem, que é um carro mais caro, né? E a tração, logicamente, é só dianteira também. Vocês já imaginaram um Mobi com tração nas 4 rodas? Seria maluquice, mas seria interessante. Antes de ir para outros tópicos sobre esse carro, eu quero falar um pouquinho sobre o painel de instrumentos. A gente não tem velocímetro digital aqui nesse carro, o que é um pecado bastante grande. Tudo bem, é um carro mais, bem entre aspas, barato, né? Ele é para ser mais acessível. Ele junto com o Kwid são os carros mais baratos do Brasil. É até difícil falar essa palavra, né? Porque realmente todo carro hoje no Brasil é um absurdo de caro. Mas em 2025, ainda mais que o Tracking é a versão mais completa aqui do Mobi, não ter um velocímetro digital é triste, né? E lugar para colocar tem, porque você tem um computador de bordo aqui com algumas configurações, algumas informações, inclusive as de consumo. Então não custava colocar ali também a velocidade, né? Outra coisa que você não encontra aqui é a indicação de consumo instantâneo, né, em quilômetro por litro. É um painel realmente bastante simples, a tela em si não é nem digital, né? Vocês vão ver melhor daqui a pouquinho. Só que eu estou chateado, para dizer a verdade. Isso porque você está assistindo esse vídeo até aqui, não deixou seu like aqui embaixo, não hypou o conteúdo e não deixou sua opinião nos comentários ainda. Como assim, hein? Deixa o joinha e arrasta os comentários para o lado que você acha a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita, mas ajuda muito o nosso canal, tá, pessoal? Vamos agora falar de peso para vocês. E olha, por pouco esse carro não é mais leve do que eu, viu? São 969 quilos aqui nessa versão Tracking, que é mais pesada do que a Like. E a gente sabe que quanto mais leve o carro é, mais econômico ele fica, além de mais ágil também, né? Ajuda no desempenho, mesmo a gente tendo aqui um motor fraco, né, digamos assim. A gente encontra outros 1.0, não no caso do Kwid, porque o Kwid também tem uma potência baixa, mas quando você pega, por exemplo, os hatches compactos e não subcompactos como esse aqui, você tem até mais de 80 cavalos, aqui são 71 na gasolina, né? E eu falei que esse é um dos carros mais baratos do Brasil, mas quanto é que ele custa? Vocês estão preparados para ouvir? Mais de 87 mil reais. Na verdade, esse é o valor considerando os opcionais, porque o valor base da versão Tracking é 83.490. Só que aí você adiciona rodas de liga leve, farol de neblina. A gente vai detalhar tudo na avaliação completa. Tem 2 pacotes opcionais, inclusive.
Aí você coloca mais um pouco da pintura e ele passa de 87. E essa pintura aqui, ela é sólida, porque se você colocar a pintura metálica, aí ele passa de 88 mil reais. Realmente bastante elevado para um carro subcompacto. Vocês conhecem já muito bem o Mobi, né? Mas na avaliação a gente compara com os concorrentes, a gente vê se vale a pena ou não, se tem sentido esse carro e tudo mais. A gente vai explicar tudinho para vocês nos mínimos detalhes. Quero falar, prometo que serei bem rápido sobre a variação que a gente tem a cada teste. Ela é pequena, mesmo a gente testando em dias diferentes. E não dá pra gente fazer no mesmo dia os testes, porque a gente já testou muitos carros, mais de 80 carros aqui no canal, graças a Deus. Quando tá muito trânsito, por exemplo, a gente refaz o teste para que não prejudique um carro específico. Mas, às vezes a gente pega mais semáforos abertos, mais fechados, como esse aqui que acabou de fechar. A gente deu azar, né? Isso a gente não consegue controlar. Ou às vezes um carro que entra na minha frente, eu sou obrigado a frear, e aí depois que eu frear tem que acelerar de novo para voltar para a velocidade que eu estava. Então tudo isso interfere, mas os nossos testes são bem próximos, porque a gente faz no mesmo trecho, dirigindo de forma muito parecida, até em horários parecidos e etc. Tem carros aqui em versões diferentes que já fizeram exatamente o mesmo consumo, mesmo testando em dias muito diferentes, com um intervalo de até anos. Nos aproximando aqui do final do nosso percurso, vamos somente estacionar no nosso ponto de sempre. E vocês já sabem, né? A gente para ali, aí confere o consumo e compara também com outros carros que já testamos. Vamos lá, ó. Esse carro é pequenininho, né? Então é até fácil de virar aqui. Tem carro que a gente tem que abrir bastante a curva. Vamos parar aqui bem pertinho para não atrapalhar ninguém. Puxei o freio de mão, desliguei a motorização. Olha o silêncio. Esse ar-condicionado é bem barulhento, viu? Padrão de Fiat, né? Vamos lá conferir o resultado, então. Ligando aqui o painel de instrumentos, bem simples, né? Você tem até uma varredura dos ponteiros, mas só. A gente passa as informações por aqui, inclusive, e algumas você tem que mexer por aqui, mas vamos lá. 10,1 km rodados, 25 km por hora de velocidade média. Tem muita gente que não sabe o significado de velocidade média. 24 minutos de trajeto, é sempre o que a gente costuma levar, tá? 24 minutos, 25, e a velocidade também entre 24 e 25. E o consumo em si foi de 12,6 km por litro. O Inmetro diz pra gente que na cidade com gasolina ele faz 14. Então nossa média ficou consideravelmente inferior, 1,4 km por litro a menos. Mas vamos lá, o que eu acho sobre essa média de 12,6? Eu sinceramente esperava um pouco mais. Isso porque eu já testei esse carro outras vezes na cidade, né? Geralmente com ar desligado, mas ele conseguiu médias bem melhores. 14 km por litro, eu já consegui 15, por exemplo. Agora ele fez só 12,6. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. O nosso trecho ele inclui algumas subidas. E o carro 1.0, a gente sabe que você precisa pisar um pouco mais para ele desenvolver velocidade, né? Senão você não consegue subir, ainda mais com o ar-condicionado ligado. Então provavelmente isso fez o Mobi gastar um pouco mais e por isso a gente conseguiu uma média menor do que geralmente eu faço com esse carro na cidade. Ainda assim está bem longe de ser um carro realmente gastão. Carros que ficaram próximos a esse consumo, Fiat Argo Drive 1.0 manual, já 2026 também, mesmo conjunto mecânico que esse aqui, também fez 12,6 km por litro. Um Basalt Fio 1.0 manual 2025, mas com o mesmo conjunto mecânico, fez 12,7. Praticamente a mesma coisa, considerando que a gente tem aquela pequena margem de erro. E o carro mais econômico que já passou nesse trecho padrão aqui do canal até o momento foi o Honda City Hatch na versão EX 1.5 CVT, que fez 13,1 km por litro. Ficou basicamente o mesmo também que um Volkswagen Polo Track 1.0 manual, que fez 12,5. Para vocês verem, né, que o nosso trecho ele é realmente bem parecido. Quase todos os 1.0 aspirados fizeram nessa faixa de 12,5. Sendo assim, o Fiat Mobi Tracking é um carro econômico, por mais que no nosso trecho ele tenha sido menos do que geralmente é. Olha, eu vou te falar, eu tô aqui nesse calor, tô suando pra caramba, gordo no calor, você sabe como é que é, né? Se você ainda não deixou o seu like, não hypou o vídeo, por favor, né? Faça isso, arrasta os comentários ali pro lado e dá o joinha também. E comenta aqui o que você achou sobre essa média de consumo do Fiat Mobi Tracking. Talvez eu tenha falado Argo em algum momento. E se você ainda não fez isso, você tá perdendo tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro.
e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.